Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos continuar aqui a usar o livro, uma introdução sucinta a algoritmos de aproximação. Vamos dar uma olhada aqui no sumário. Já vimos vários problemas e algoritmos de aproximação para eles. Terminamos o capítulo 2. Vamos dar um pulo agora para o capítulo 8, sobre classes de aproximabilidade. Aqui no capítulo 8, são tratadas e definidas várias classes de problemas relacionados à aproximabilidade. Eu preparei uns slides à parte com o conteúdo, com boa parte do conteúdo que tem aqui nesse capítulo 8, tá? Então, vamos lá. Ok. Nós já vimos a conclusão até agora, assumindo P diferente de NP. Vimos que o problema da mochila tem um FPTAS, um esquema de aproximação em tempo completamente polinomial, Full Polynomial Time Approximation Scheme. O problema do escalonamento mínimo tem um esquema de aproximação em tempo polinomial, né? O Bin Packing tem um PTAS, mas é assintótico, não é PTAS de verdade, assim, né? Pela definição tradicional, a definição mesmo de PTAS, né? Ele é assintótico. Ele tem um algoritmo 1.7 aproximativo, First Fit, mas ele é 1,5 menos epsilon inaproximável para qualquer epsilon, ou seja, ele tem aqui um limite de aproximabilidade. O problema do caixeiro viajante, ele não tem aproximação para nenhum fator f de n polinomial, função f de n polinomial, mas o caixeiro viajante métrico tem um algoritmo de Christofides, que é 1,5 aproximativo, e o problema do caixeiro viajante euclidiano tem um PTAS mesmo, né? E o problema do set cover tem a aproximação ln de n mais 1, mas é ln de n menos epsilon inaproximável para qualquer epsilon. Então, existem aqui estamos vendo vários tipos de problemas, né? Uns são muito fáceis de aproximar, como o da mochila, outros são fáceis de aproximar, mas não tanto quanto a mochila, pelo menos até agora. O Bin Packing tem a boa aproximabilidade, mas tem aqui um limite de aproximação. O caixeiro viajante ou é muito inaproximável, ou com alguma restrição tem aproximação, ou com a restrição a mais é muito aproximável. E o set cover é aproximável, mas não por um fator constante, por uma função, né, na entrada. Então, essa é a classificação de problemas que nós vamos ver agora. Para isso, vamos relembrar aqui algumas definições. Um problema de otimização ele tem 4 ingredientes principais. Tem um conjunto de instâncias. Para cada instância I, há um conjunto de soluções, só I. Para cada solução do conjunto só I, para uma certa instância I, a solução tem um valor, val de S. E o problema de otimização tem um tipo, que é minimização ou maximização. Se o conjunto de soluções de uma instância é vazio, nós dizemos que a instância é inviável. Qual é o objetivo do problema? Dado uma instância, encontrar uma solução ótima. S pertencente ao conjunto de soluções da instância. A solução, o que é a solução ótima? É uma solução com valor mínimo ou valor máximo, dependendo do tipo do problema, se é minimização ou maximização. E o que é o valor ótimo de uma instância, OPTI? É o valor de uma solução ótima de uma instância I. Tá? Isso nós já tínhamos visto na aula introdutória. E aqui, de novo, a definição de algoritmo alfa aproximativo. Um algoritmo caligráfico aqui para um problema de otimização é alfa aproximativo se produz uma solução AI para dada uma instância, né? Então, que o valor da solução retornada pelo algoritmo menor ou igual a alfa vezes o ótimo, se for um problema de minimização, e nesse caso o alfa tem que ser maior ou igual a 1, ou se for um problema de maximização, o valor retornado pelo algoritmo, da solução retornada pelo algoritmo, é maior ou igual a alfa vezes o ótimo da instância. E nesse caso, o alfa tem que ser menor ou igual a 1. É claro, né? Se o problema é de minimização,
o valor retornado pelo algoritmo não pode ser menor do que o mínimo, então alfa tem que ser maior ou igual a 1. Se o problema é de maximização, a solução retornada pelo algoritmo não pode ser maior do que o máximo, então alfa tem que ser menor ou igual a 1. Perfeito. Agora aqui umas definições muito importantes. Eu tentei condensar em um slide só, para deixar aqui a parte provavelmente mais técnica da aula, né? Aqui de novo a definição de algoritmo aproximativo, né? Continua aqui a definição. Agora, a definição importante, já tinha comentado sobre isso. Seja I, entre brackets aqui, o tamanho, esses brackets diferentes, o tamanho da instância I, né? Muitas vezes usa-se o termo N para definir o tamanho de uma entrada, o tamanho de uma instância, né? Entrada, geralmente, quando a gente está falando de um programa, né? Aqui, quando está falando de um problema, é uma instância do problema. Então, muitas vezes a gente fala, ó, I é igual a O de N. Mas, por exemplo, num grafo, se a instância I for um grafo G, você pode pensar nos vértices e nas arestas, M e N, né? M é o número de arestas, N é o número de vértices. Aí o tamanho do grafo seria a ordem de M mais N, né? Perfeito. Mas, no geral, a gente vai usar esse termo mesmo, I. Porque os problemas podem ser de várias naturezas diferentes. Dizemos que um algoritmo é polinomial se existe um polinômio P, tal que o consumo de tempo do algoritmo é a ordem de P de I, onde I é o tamanho da instância. Ou seja, o tempo gasto pelo algoritmo é polinomial no tamanho da instância. Ok. E essa definição aqui é muito importante, max I. Seja max I, dado uma instância I, o maior número inteiro em valor absoluto, ou seja, positivo, né? Ou seja, não negativo, quer dizer, que ocorre dentro da instância. Se a instância não possui valores numéricos, é o caso do problema do vertex cover, é só um grafo, vértices e arestas, não tem nada numérico lá. O problema maxsat, o problema de satisfatibilidade, eu quero satisfazer o número máximo de cláusulas, não tenho nenhum número inteiro lá. Não tem número nenhum, na verdade. Então, max I é igual a 0, se não ocorrerem números nesse problema. Números racionais, aqui todos os valores numéricos que nós estamos trabalhando nessa disciplina, eles são números racionais. E números racionais são tratados no computador como frações de dois inteiros. Então, nesse caso, max I seria maior ou igual a 17, por exemplo, se a fração, se o número racional 3 sobre 17 aparece na instância I. Tá? Então, a gente pensa não como um racional mesmo, mas como os números inteiros envolvendo esse racional. É claro que os bits, para representar os valores numéricos, estão sendo contados dentro do tamanho da instância, né? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de números inteiros, e cada número inteiro, nesse caso, vamos usar, digamos, 8 bits para representar cada um desses números inteiros. Então, o tamanho da instância seria 8n, aqui falando bem por alto, né? Que é o tamanho do vetor n vezes o número de bits para representar cada número do vetor. Seria 8n, né? Perfeito. E no caso max i, se os números inteiros são 8 bits, seria 2 elevado a 8, né? Pensando em números inteiros, né? 2 elevado a 8 seria o max i. Nesse exemplo que eu acabei de falar, né? Ok, um algoritmo é pseudo-polinomial se é polinomial mesmo quando max i for menor ou igual a um polinômio no tamanho da entrada, da instância, quer dizer. Ok? Ou seja, se o maior valor numérico que aparece dentro do problema, da instância, é menor ou igual a um polinômio no tamanho da instância. Aqui um exemplo bem rápido. Imagina que nós temos o mesmo exemplo de antes. Números inteiros n, né? Perdão, um vetor de tamanho n números, só que cada um dele usa n bits, por exemplo. Certo? Ou seja, eu tenho n inteiros, né? Um vetor de tamanho n, só que cada um desses inteiros usa n bits. O maior valor possível seria 2 elevado a n, né? Pensando em números inteiros positivos, 2 elevado a n, já que são n bits.
Isso estaria fugindo do tamanho aqui do polinômio, já que 2 elevado a n é exponencial. Mas se nesse caso o problema em questão para esse tipo de vetor, o maior valor que ocorre dentro desses bits, de um inteiro de n bits, fosse n, ou n ao quadrado, por exemplo, então estaria satisfazendo essa condição, max e menor igual a pi. Se um problema desse tipo fosse polinomial para essas instâncias satisfazendo isso, então nós diríamos que que o algoritmo é pseudo-polinomial. Tá? Um exemplo de algoritmo pseudo-polinomial que nós já vimos é o algoritmo pseudo-polinomial da mochila, aquele algoritmo de programação dinâmica de tempo O n vezes C, onde C é a capacidade da mochila. Tá? Então, o C, a capacidade da mochila é um inteiro. Ela pode ser 2 elevado a n esse valor. Né? N é o número de itens, os itens têm pesos e valores lá na mochila, e além disso nós temos a capacidade da mochila. Essa capacidade pode ser 2 elevado a n, poderia. Mas pode ser n também, ou n ao quadrado. Tá? Ok. Seguindo essa ideia de pseudopolinomial, temos também a definição de um problema ser NP difícil forte, ou NP difícil no sentido forte, ou também fortemente NP difícil. Em inglês é strong NP hard, né? Um problema NP difícil forte se é NP difícil mesmo quando max I é menor ou igual a PI para um polinômio P. Né? Ou seja, quando existe um polinômio P, tal que o maior número inteiro que aparece dentro da instância for menor ou igual ao polinômio do tamanho da instância, ou seja, a gente está limitando os valores numéricos que surgem lá dentro da instância, mesmo com essa limitação dos valores numéricos, o problema ainda é NP difícil. Então, a gente vai dizer que ele é NP difícil forte. Tá? No caso aqui, o problema da mochila, se a gente limitar os valores inteiros que surgem dentro da mochila, por exemplo, a capacidade da mochila for limitada por um polinômio, então, aplicando esse algoritmo pseudo-polinomial, o problema agora tem um algoritmo, o pseudo-polinomial vira polinomial, já que o C, assumindo que o C é polinomial no tamanho da instância. Tá? Então, ou seja, mochila não é NP difícil forte, já que ele não é NP difícil se o C for limitado por um polinômio do tamanho da instância. Portanto, eu acabei de falar algo importante, um problema é NP difícil fraco, ou fracamente NP difícil, ou NP difícil no sentido fraco, se for NP difícil, mas tem um algoritmo pseudo-polinomial. Essas duas definições elas estão relacionadas. Né? Um exemplo disso, o problema da mochila ele é NP difícil fraco, e o problema Maxat, que a gente ainda vai ver, ele é NP difícil forte. Tá? Por que o Maxat é NP difícil forte? Porque nem valores numéricos ele tem. O max I dele já é zero mesmo. Né? É só uma fórmula lógica que é dada. E como ele continua NP difícil, claro, então ele é NP difícil forte. Perfeito. Então, o importante é o quê? Um problema NP difícil fraco, se for NP difícil, tem algoritmo pseudo-polinomial. Ou seja, se o algoritmo não tem, se o problema não tem algoritmo pseudo-polinomial, então ele é NP difícil forte. E, claro, se ele já era NP difícil, né? Perfeito. Alguns exemplos aqui. Eu já comentei esse exemplo. Suponha que a instância I seja um vetor com n inteiros, cada um desses inteiros representados por n bits. Então, o tamanho da instância, a gente pode dizer que é n ao quadrado, como se fosse uma matriz, n bits por primeiro inteiro, n bits por segundo, n bits por terceiro, n bits por quarto, vai acabar dando uma matriz n por n, né? Vai ser n ao quadrado bits. Vamos pensar assim, né? Só que o tamanho, o maior número inteiro que pode ocorrer lá é 2 elevado a n. Por quê? Porque cada inteiro é n bits. Um desses inteiros só, como o número é binário, zeros e uns, 2 elevado a n. Ou seja, o max i aqui não é limitado por um polinômio no tamanho da entrada, que é n ao quadrado. Tá?
Agora, aqui uma definição alternativa que nós temos para essas questões de pseudopolinomial e NP difícil é o seguinte: se os valores numéricos fossem representados em unário, eu coloquei esse mais aqui, que é uma pequena modificação dessa definição de unário. O que é unário? Binário é quando eu uso zeros e uns. Unário é quando eu só uso uns. Por exemplo, para representar o número 4, é 1, 1, 1, 1. 4 uns é o número 4. Binário é zeros e uns. Então, aqui eu vou pensar que eu posso usar também zeros e uns em unário, mas o valor vai ser o número de uns. Então, é basicamente o número de uns. Para a gente poder usar, talvez, a mesma estrutura de dados. Aqui, binário e unário vão usar zeros e uns. Esse unário mais que eu botei aqui com a modificação da definição original. Os dois vão poder usar zeros e uns, por exemplo, mas o valor binário vai ser aquele modo mesmo de codificar número binário para número decimal, e o unário não vai ser o número de uns. A gente vai ignorar os zeros, né? Então, nesse caso, dado uma representação de n bits, o maior número que pode aparecer em unário, nesse unário mais aqui, é n, e no binário é 2 elevado a n, ou seja, esse aqui está limitado por um polinômio da entrada, né, da instância, ok? Perfeito. Então, essa é uma definição alternativa que é muito vista para tanto algoritmo pseudopolinomial para problema, tanto quanto problema NP difícil forte. Um algoritmo é pseudopolinomial se é polinomial quando os valores numéricos são representados em unário. E um problema NP difícil forte se ele é de NP difícil, mesmo quando os valores são representados em unário, tá? Perfeito. Agora, com isso, a gente pode definir aqui as classes de aproximabilidade. A classe NPO, essas classes são para problemas de otimização, né? Então, a classe NPO seria o equivalente da classe NP, só que agora para problemas de otimização. A classe NP são os problemas de decisão que são razoáveis, né? A ideia é essa, em alto nível. Então, quais seriam os problemas de otimização razoáveis? Então, são problemas tal que toda solução de uma instância tem um tamanho limitado por um polinômio do tamanho da instância. Imagina que eu tenho um problema em que, dado uma certa instância, a solução de uma instância é exponencial no tamanho da instância. Isso seria não razoável, ou seja, só para você ler a solução, você já gastaria um tempo exponencial no tamanho da instância. Isso não é razoável. Perfeito. Ou seja, a solução tem que ter tamanho limitado por um polinômio, tem que ser polinomial no tamanho da instância. A gente tem que poder ler a solução em tempo polinomial. E, além disso, nós temos que reconhecer instâncias e soluções de instâncias em tempo polinomial. Tá? Ou seja, dado uma instância do problema, eu tenho que saber, isso aqui é mesmo uma instância do problema? Eu tenho que ter um algoritmo polinomial que reconhece isso facilmente. E, dado uma certa instância, eu já reconheci que ela é uma instância, aí alguém me apresenta uma solução, eu tenho que ser capaz de ver isso realmente é uma solução dessa instância. Tem que saber reconhecer soluções de instâncias em tempo polinomial. E, além disso, dado uma solução, eu já reconheci que ela é uma solução de uma certa instância, reconhecida também, eu tenho que saber calcular o valor dessa instância em tempo polinomial. Ou seja, basicamente o problema de otimização é, entre várias instâncias, achar aquela de valor máximo ou de valor mínimo. Mas calcular o valor deve ser rápido, ou seja, polinomial. Reconhecer uma solução de uma instância deve ser rápido, polinomial. Além disso, reconhecer instâncias deve ser rápido, polinomial. E, claro, as soluções em si mesmo têm que ter um tamanho polinomial no tamanho da instância. Pronto, são esses 4 pontos que tem que satisfazer. 1, 2, 3, 4. A classe PO de problemas de otimização é o equivalente à classe P de problemas de decisão. O que era o problema, a classe P? São os problemas de decisão que tem algoritmo polinomial que os resolve, que os decide, né? Aqui são os problemas de NPO, que é a classe que eu acabei de definir, os problemas razoáveis de otimização. NPO são os problemas razoáveis de otimização. Então, PO são os problemas razoáveis de otimização que tem um algoritmo exato polinomial que os resolve. Seriam os problemas de otimização fáceis.
como menor caminho, a árvore geradora mínima, né? Perfeito. O que é a classe APX? São os problemas NPO, ou seja, os razoáveis de otimização, que têm algum algoritmo polinomial alfa aproximativo para alfa constante. Tá? Essa classe APX++, eu não sei se fui eu que inventei, mas provavelmente ela deve existir, mas em geral não se fala dela, mas eu coloquei aqui, já que a gente tem alguns problemas que caem nela e não caem na APX, eu achei por bem colocar aqui. Então, APX++ são os problemas NPO, os problemas razoáveis de otimização, que tem um algoritmo polinomial alfa-n aproximativo para alguma função polinomial alfa-n, onde n é o tamanho da instância, né? Ou seja, a APX tem que ter um fator de aproximação constante. Algoritmo polinomial com fator de aproximação constante. E o APX++ tem que ter um algoritmo polinomial com algum fator de aproximação, que não precisa ser constante, mas tem que ser uma função polinomial. Perfeito. O que é a classe PTAS? São os problemas NPO que têm um PTAS. Aqui, muito cuidado, porque a gente usa o mesmo termo, PTAS, tanto para dizer o esquema de aproximação em tempo polinomial, já vou relembrar aqui a definição, como também o PTAS é usado para definir a classe de problemas que tem um PTAS. E o que é um PTAS? Vamos relembrar. PTAS é um esquema de aproximação em tempo polinomial. Aqui, esquema de aproximação em tempo polinomial. E o que é isso mesmo? É um algoritmo A polinomial no tamanho da instância, que retorna uma solução A e epsilon, ou seja, que para cada instância e para cada epsilon maior do que zero, retorna uma solução A e epsilon que está próxima do ótimo, um fator 1 mais ou menos epsilon. Esse 1 mais ou menos epsilon é colocado aqui para valer tanto para minimização como maximização. Então, a ideia é o quê? Esse 1 mais ou menos epsilon é como se fosse um intervalo. Está entre 1 menos epsilon vezes o ótimo até 1 mais epsilon vezes o ótimo. Tá? Para cada racional epsilon e instância i. Ou seja, a gente pode aproximar, né? Ou seja, aqui o fator de aproximação dele é 1 menos epsilon ou 1 mais epsilon, dependendo se é minimização ou maximização. Né? Perfeito. E um FPTAS, um esquema de aproximação em tempo completamente polinomial, Full Polynomial Time Approximation Scheme, são os problemas NPO que tem um FPTAS. Mesma coisa, a gente usa a mesma notação para definir tanto a classe FPTAS quanto o próprio esquema de aproximação em tempo completamente polinomial. O que é um esquema de aproximação em tempo full, né, polynomial time, né, completamente ou plenamente polinomial? É um PTAS, como definido anteriormente, mas ele é polinomial não só no tamanho da instância, mas também em 1 sobre epsilon. Tá? Pelas definições aqui, nós vimos o quê? Aqui são os problemas que tem, PO está contido em FPTAS, que está contido em PTAS, que está contido em APX, que está contido em APX++, que está contido em NPO. Não, aqui são problemas de otimização que tem algoritmo em tempo polinomial. FPTAS tem esquema de aproximação polinomial. Tá? Então, esses problemas estão contidos nesse. FPTAS é um PTAS, então ele está contido nesse. PTAS tem algoritmo lá, 1 mais ou menos epsilon, né? Dependendo se é minimização ou maximização, então tem fator constante. Se tem fator constante, então tem para alguma função. Se tem para alguma função, que aqui no caso não precisa ser constante, quer dizer que o problema é NPO, até porque a definição de APX++ são problemas NPO já por definição. Tá? Então, aqui tem essa hierarquia de classes. Perfeito. Vamos ver alguns exemplos. Um problema PO, que tem algoritmo, problema de otimização que tem algoritmo que os resolve. Problema do menor caminho, né? Tem o algoritmo de Dijkstra, o algoritmo de Floyd. A árvore geradora mínima, ou árvore de custo mínimo, que é o MST, Minimum Spanning Tree, né?
tem algoritmo lá de Prim, algoritmo de Kruskal, então está na classe PO. Mas um problema que está na classe FPTAS, nós só vimos é o problema da mochila. Tem aquele algoritmo pseudo-polinomial, que a gente pode obter um outro algoritmo pseudo-polinomial, que ao invés de ser n vezes c, vai ser n ao quadrado vezes v, onde asterisco, v asterisco, né? Tem que relembrar lá a aula. É o maior valor que aparece dentro da instância, maior valor entre os itens, né? Então, aquele algoritmo pseudo-polinomial pode ser transformado num FPTAS. Perfeito. Problemas que estão em PTAS, mas a gente não sabe se está em FPTAS. A gente já viu na aula passada o problema do escalonamento mínimo e vimos também o caixeiro viajante euclidiano, TSPE, Euclidean Traveling Salesman Problem, né? Ok. A classe APX, nós vimos o problema do bin packing, tem aquele algoritmo 1,7 aproximativo, first fit, né? Tem o vertex cover, né? Você pega, para cada aresta, pega 2 vértices, e o caixeiro viajante métrico, Traveling Salesman Problem Metric, né? Metric Traveling Salesman Problem. Caixeiro viajante métrico tem lá o algoritmo 1,5 aproximativo de Christofides. Mas provamos também que o caixeiro viajante tradicional... Ah, não, perdão. Daqui eu tenho que pular para cá. APX++, nós vimos o problema do set cover, que tem uma aproximação log n mais 1, ln de n mais 1 aproximativo, mas existe um resultado de inaproximabilidade dele. Ele não tem algoritmo, a menos que pegue o NP, ele não tem algoritmo aproximativo com fator de aproximação constante. E tem um problema também de coloração mínima, que é a PX++, fica para outra aula. Tá? Para finalizar, um problema NPO, que não tem algoritmo aproximativo nenhum, é o problema do caixeiro viajante Traveling Salesman Problem. Tá? Perfeito. Por que o caixeiro viajante ele é NPO? Qual é a instância do caixeiro viajante? É um grafo completo com pesos nas arestas, pesos não negativos nas arestas. É isso, né? Dado um grafo completo. É fácil reconhecer uma instância, um grafo completo com pesos nas arestas? É fácil, dá para percorrer com facilidade isso. O que é uma solução do caixeiro viajante? É uma rota, uma sequência de vértices. Né? É fácil, dado uma sequência de vértices, saber que aquilo é uma solução? Sim, é bem fácil. O tamanho dessa sequência de vértices é limitado pelo tamanho da instância? Sim, é uma permutação dos vértices. Né? É bem menor até do que o tamanho do grafo inteiro, que além de ter vértices, também tem as arestas, é completo. Né? E perfeito. E o custo de uma solução é fácil, basta somar o peso das arestas. Ou seja, ele é um problema NPO, um problema razoável de otimização, ou seja, NPO, mas não se conhece algoritmo aproximativo nenhum para ele. O fator de aproximação, uma função polinomial. Perfeito. E as relações entre essas classes? Nós já tínhamos visto essa hierarquia. PO está contida em FPTS, está contida em PTAS, está contida em APX, está contida em APX++, está contida em NPO. Mas eu quero provar também que eles não podem ser iguais, que essa classe está contida, mas é diferente de FPTS. S está contido, mas é diferente, está contido, mas é diferente, está contido, mas é diferente, está contido, mas é diferente. Tá? Perfeito. Então, como é que a gente começa? Nós já vimos que o problema do caixeiro viajante, ele está em NPO, mas ele não tem algoritmo aproximativo nenhum de fator polinomial. Ou seja, provamos que está contido, mas é diferente. Provamos que não é igual, porque o caixeiro viajante está aqui, mas não está aqui. Ok. A classe APX++ tem o problema do set cover, que ele não pertence a APX, pois ele é 1 menos epsilon, ln de n, inaproximável. Isso eu não vou mostrar, é um resultado de 2015, mas é sabido isso. Apesar dele ter um algoritmo ln de n mais 1 aproximativo, ele não é possível aproximar por um fator 1 menos epsilon vezes o ln de n. Ou seja, o set cover está em APX++, mas não está em APX.
Ou seja, com isso prova-se que que a APX está contida, mas é diferente de APX. Perfeito. O problema bin packing, ele está na classe APX. Ele é 1,7 aproximativo, mas a gente provou que ele é 1,5 menos epsilon inaproximável. Uma redução do problema de partição. Eu mostrei na aula do bin packing. Ou seja, ele não pertence a PTAS se P é diferente de NP. A gente está assumindo aqui de fundo que o P é diferente de NP, né? Então, provamos que se P é diferente de NP, PTAS está contido, mas é diferente de APX. Porque o bin packing está aqui, mas não está aqui em PTAS. Está em APX, mas não está em PTAS. Perfeito. Vamos provar daqui a pouco isso daqui. Vamos primeiro assumir, depois vamos provar no próximo slide. O escalonamento mínimo que nós vimos na aula passada, nós achamos um problema, um algoritmo PTAS para ele. Ou seja, o escalonamento mínimo está aqui em PTAS. Mas vamos provar que ele não tem um FPTAS para ele. Então, ele não estaria aqui. Com isso, provaremos que FPTAS está contido, mas é diferente de PTAS. Tá? E, finalmente, o problema da mochila, ele é um problema FPTAS. Tem aquele esquema de aproximação completamente polinomial. Vimos na aula do problema da mochila, mas ele não está em PO, a menos que se P é diferente de NP, né? Pois a gente já viu em construção e análise de algoritmos, na disciplina, que o problema da mochila é um problema NP difícil. Então, ele não pode estar em PO se P é diferente de NP. Ou seja, PO está contido, mas é diferente de FPTS. Ou seja, temos todas as hierarquias de classe, se P for diferente de NP, então todas essas são estritas, né? Está contido, mas diferente. Então, o que está faltando provar? Que o problema do escalonamento mínimo não tem um PTAS. Na aula passada, mostramos que ele tinha um PTAS. Né? Tanto se o número de máquinas era constante, como se o número de máquinas também não é constante. Vamos mostrar agora que ele não tem um PTAS. Ok. Para isso, vamos primeiro mostrar um teorema importante de Gary Johnson de 1978. Seja π um problema de otimização NP difícil forte, no sentido forte, né? Tá ok. Para toda instância I, o valor de qualquer solução dessa instância é inteira. Não vamos aceitar agora números racionais aqui. Números quebrados, né? É um número inteiro, não negativo também. E, além do mais, o ótimo de cada instância é limitado por um polinômio, tanto no tamanho da instância como no max I. Ok? Para algum polinômio P. Se P for diferente de NP, então esse problema não tem um esquema de aproximação em tempo completamente polinomial. Ou seja, ele não pertence à classe FPTAS. Então, de novo, se eu tenho um problema NP difícil no sentido forte, né, e o valor é inteiro, e o ótimo é limitado por um polinômio, tanto no tamanho da instância, como também no máximo, valor inteiro que aparece lá dentro da instância, se P é diferente de NP, então esse problema não tem um PTAS. Não tem um FPTAS. Ele não está na classe FPTAS. Como é que a gente prova isso? Suponha que π é um problema de maximização. O livro, ele usa minimização. Então, para ficar diferente do livro, vou fazer maximização. Aí você pode ler no livro a prova de minimização e aqui tem a de maximização. Por contradição, seja A um algoritmo FPTAS para π, né? Um esquema de aproximação em tempo completamente polinomial. No esquema de aproximação polinomial, nós recebemos tanto a instância como um epsilon. Então, vamos escolher aqui o epsilon. O epsilon que nós vamos escolher será P de I max I mais 1 elevado a menos 1, ou seja, 1 dividido por isso aqui tudo, que é o polinômio, esse polinômio dado aqui no enunciado, I max I, o maior valor inteiro que aparece na instância, mais 1, elevado a menos 1. Né? Portanto, como ele é um algoritmo, um FPTAS, o valor retornado por ele é maior ou igual a 1 menos epsilon OPTI, né? Já que é um problema de maximização.
ele não pode ser maior do que o máximo, é maior ou igual a 1 menos epsilon vezes o ótimo. Então, está pertinho ali do ótimo. Abaixo, claro, mas pertinho do ótimo. Perfeito. Trabalhando aqui essa conta, eu posso passar o OPT, o valor para cá, né? Então, fica OPT I menos valor de AI é menor ou igual, passo o epsilon para lá, epsilon vezes OPTI. Só que quem é epsilon? Aqui, pela definição, nós escolhemos um epsilon muito bom para nós. Então, vai ficar OPTI aqui em cima, e o epsilon é esse valor de baixo, 1 sobre P, o polinômio I, max I mais 1. Como é dado essa restrição no ótimo, né? Então, esse número vai ser menor do que 1. Como nós só estamos aceitando valores inteiros nesse teorema, nesse enunciado, e aqui essa subtração deu menor do que 1, então o valor retornado pelo algoritmo vai ser igual ao ótimo, né? Já que os valores são inteiros. Ou seja, se o valor é exatamente igual ao ótimo, quer dizer que esse FPTAS com esse fator epsilon, bem escolhido, ele é um algoritmo exato, ele resolve exatamente o problema em tempo polinomial, em I e em 1 sobre epsilon, né? O tamanho da entrada, da instância, e também em 1 sobre epsilon. Não é isso? Porque o algoritmo, um FPTAS, ele é polinomial, tanto no tamanho da instância como em 1 sobre epsilon. E nesse caso, 1 sobre epsilon é esse valor, PI max I mais 1. Se ele é polinomial em I e em max I, ele é polinomial em max I. Não é isso? Se ele é polinomial na instância e também polinomial no maior inteiro que surge lá, essa é a definição de algoritmo pseudopolinomial. Então, esse algoritmo, esse FPTAS, com esse fator epsilon, ele se torna um algoritmo que resolve exatamente o problema, e como é polinomial tanto em I max I, então também é, com esse epsilon, um algoritmo pseudopolinomial. Não é que o A seja pseudopolinomial. O A, com esse fator epsilon, é um algoritmo pseudopolinomial para o problema. Se P é diferente de NP, isso é impossível, porque problema NP difícil forte não tem algoritmos pseudopolinomiais, né? Nós já falamos isso no início da aula. Então, isso é uma contradição. Ou seja, se P for diferente de NP, o problema P não pode estar na classe FPTAS. Perfeito. Então, nós temos que achar agora um problema que só aceita números inteiros e que seja NP difícil forte, né? E esse problema vai ser o problema escalonamento inteiro mínimo, que basicamente é exatamente igual ao problema do escalonamento, N tarefas, M máquinas, mas todos os valores numéricos, no caso, os valores numéricos são os tempos das tarefas, são inteiros positivos. Então, o problema escalonamento inteiro é a mesma coisa que o problema escalonamento, só que os tempos são inteiros, tá? Os dois problemas, escalonamento mínimo, que nós já vimos na aula passada, e o problema escalonamento inteiro, eles são polinomialmente equivalentes, pois os valores numéricos do escalonamento, não inteiro, né, não necessariamente inteiro, são números racionais, e a gente pode traduzir um problema para o outro. Então, ou seja, cada instância do escalonamento, a gente pode multiplicar lá pelo MMC, por exemplo, dos denominadores dos números racionais, e obter números inteiros, né? Daria o escalonamento, uma instância para o problema do escalonamento inteiro, tá? A solução lá, o mínimo make span lá, o tempo mínimo do escalonamento, multiplicado por esse MMC, também daria o tempo mínimo do escalonamento inteiro. Então, a gente consegue, basicamente, traduzir um problema para o outro. Isso aqui não é exatamente uma redução, é basicamente para mostrar que algoritmos de podem ser usados, algoritmo de escalonamento pode ser usado como um algoritmo de escalonamento inteiro, e provas de inaproximabilidade de escalonamento podem ser usadas para escalonamento inteiro também. Ou seja, um algoritmo alfa aproximativo de escalonamento pode ser transformado em alfa aproximativo do escalonamento inteiro. Isso quer dizer que, como o escalonamento ele tem um PTAS, escalonamento inteiro também tem um PTAS. Tá? Então, toda a técnica que a gente usou para resolver o problema,
achar um PTAS para escalonamento, a gente pode usar para escalonamento inteiro. Tá? É a mesma ideia. Perfeito. Como escalonamento inteiro é NP difícil forte e satisfaz as condições do teorema Gary-Johnson do slide anterior, então escalonamento inteiro não pertence a PTAS. E como o escalonamento inteiro é polinomialmente equivalente a escalonamento, então o escalonamento também não pertence a FPTAS. Tá? Então a prova de escalonamento inteiro vem do Gary-Johnson e o escalonamento vem do fato de eles serem polinomialmente equivalentes. Ok? Então, para resumir a aula, nós chegamos ao nosso quadro principal. PO está contido, mas é diferente de FPTAS, que está contido, mas é diferente de PTAS, que está contido, mas é diferente de APX, está contido, mas é diferente de APX++, está contido, mas é diferente de NPO. Tá? Essa classe aqui, é bom deixar claro, APX++, não é uma notação clássica. Você provavelmente só vai ter visto nessa aula aqui, né? Então, um problema em PO que não tem FPTAS é o... Perdão, de trás para frente. Um problema NPO, o TSP não está em APX++, se P é diferente de NP, assumindo isso sempre. O problema set cover está em APX++, mas não está em APX. O problema do bin packing está em APX, mas não está em PTAS. O problema escalonamento mínimo está em PTAS, mas não está em FPTAS. O problema da mochila está em FPTAS, mas não está em PO. E o menor caminho, a geradora mínima, estão em PO. É isso.